Oi, oi, minha gente, boa noite. Deixa o Instagram avisar que estamos aqui, que estamos ao vivo para mais um Segunda Sem Desculpa. É um quadro que eu sou completamente apaixonada, porque quantas desculpas a gente se conta aqui. Na segunda-feira a gente resolve, na segunda-feira a gente dá conta e no final das contas algo acontece que nos sabota. Pois é, nesse Segunda Sem Desculpa a gente vai falar sobre isso, sobre sabotadores. 3 inimigos íntimos que te impedem de conquistar o que você tanto deseja por uma vida inteira. Se você não me conhece ainda, eu sou a Aline Bitton, terapeuta ex-obesa. Eu sei o que acontece com você e aqui, nesse Segunda Sem Desculpa, o papo é reto, direto ao ponto. Então, antes disso, deixa eu convidar o pessoal do Facebook para vir pra gente também. Bora lá! Então, bora lá, né? Falar esses 3 amiguinhos... ou inimigos, ou amigos, o que será, né? O que será que acontece com a gente nesse processo, né, de sabotagem, de meu Deus, eu me saboto o tempo todo? Quantas de vocês já se disseram isso? Eu me saboto o tempo inteiro. Eu não emagreço porque eu me saboto. Quantas de vocês? Coloquem aí pra mim. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Nilva, Mirela, que delícia! Berê! Bora lá, minhas meninas borboletas. Cliquem nesse aviãozinho, convida o povo para vir para cá, porque hoje é dia da gente falar de sabotagem. E vocês que já estão em diferentes etapas de vida aqui, Rose, minha borboleta linda! Gente, minhas meninas em peso, eu adoro, adoro, adoro. Ó, vocês que estão aqui, vocês já sabem muito bem. Ah, bora lá, efeito borboleta. Tô amando seus stories. Tô amando, Nilva. É isso aí. Pra gente viver o efeito borboleta, a gente precisa literalmente... Uau, minhas meninas em peso aqui, que delícia! A gente precisa levar e levantar essa bandeira. E quanto mais eu vejo como as pessoas estão desinformadas com relação a esse processo de emagrecimento, acreditando que as coisas são externas e elas não param pra perceber hashtag efeito borboleta. Tô amando isso tudo, é isso aí, minha gente. Hashtag efeito borboleta, né? O emagrecimento construído. E é por isso que aí, efeito sanfona, vira efeito borboleta. E é por isso que a gente vai falar de sabotagem hoje, porque... Muito bem, ai, tô amando ver esses corações. Cliquem nesse aviãozinho, convida a galera pra vir pra cá, porque hoje, quando a gente fala de inimigo, de processo de sabotagem, a gente precisa... olhar para dentro. E esse é o meu convite hoje para você que está aqui entrando nessa live. Primeira coisa, aqui dentro a gente constrói o emagrecimento. Pois é, aqui não existe dicas rasas, apesar de eu adorar dar uma receitinha de vez em quando. Mas não existe isso. Por quê? Porque isso não resolve. Eu, Aline Bitton, tanto quanto no papel de terapeuta, quanto no papel de ex-obesa, tenho um compromisso para levar efetivamente o que funciona para a sua vida. E como eu sei disso? Pois é, o cérebro ele tem um padrão de funcionamento. E é sobre esse padrão que a gente vai falar hoje, nesse processo de sabotagem, nesse processo de entendimento. Sabe aquelas frasezinhas assim, ó? Ai, só um pedacinho. Ah, já foi um pedacinho, então vou acabar de comer, né? Não tem problema. Amanhã eu começo. Isso tudo é um processo. Quantas de vocês já se contaram essa construção de pensamento? Ai, fiz com tanto carinho. Deixa eu comer assim mesmo. Só isso não tem problema. E aí o só isso não tem problema acontece hoje, o só isso não tem problema acontece mais tarde, o só isso não tem problema começa a acontecer escondido, o só isso não tem problema começa a acontecer, que acontecer só nos finais de semana, começa a acontecer durante a semana. É ou não é assim? E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse processo de sabotagem. Então assim, ó, meninas, hashtag efeito borboleta, que eu tô amando isso. Cliquem nesse aviãozinho, bora convidar o povo para quê? Para entender que nesse bate-papo, que é literalmente para mostrar o caminho. Que caminho? Para você emagrecer 5 quilos por mês, jogar fora o efeito sanfona, independente se você já passou dos 40, 50 ou até 60. Pois é, aqui dentro eu mostro para você como fazer isso. Então, bora lá. Olha só, quando a gente fala de emagrecimento...
Ah lá, dia frio, pede um bolinho com café. É isso, tá vendo? Olha só, dia frio, pede bolinho com café. Ai, dia frio. Ah lá, hashtag efeito sanfona nunca mais. É isso, minha gente. Isso é viver o efeito borboleta. Isso não se aprende em nenhuma dieta, isso não se aprende em nenhuma academia. Isso se aprende aqui, no Afinando Corpo e Mente. Isso se aprende aqui com o meu compromisso com você. Sabe? Eu costumo dizer o seguinte, pega o desejo, põe o desejo debaixo do braço e bora com a tia. Então, se você tá aqui e você ainda não fez a sua inscrição, ok? O link tá na bio para você participar do Como Emagrecer Depois dos 40. A gente tá fazendo uma jornada linda e épica para te mostrar como é que você vai fazer isso. Meu Deus, mas Aline, eu já tentei de tudo, então é comigo mesmo que você tem que estar. É comigo para viver aí, ó. Hashtag efeito borboleta. Bora lá, minha gente. Eu separei 3 inimigos, literalmente, para poder te ajudar a entender o que hoje acontece com você que você não consegue emagrecer. E mais, por que quando a Aline fala, parece tão impossível para você emagrecer 5 quilos depois dos 40 e parar de viver no efeito sanfona? Porque afinal de contas dizem assim, né? Ah, é até fácil emagrecer, o difícil é ficar magra. O difícil, será que realmente precisa ser difícil ficar magra? Será que realmente, o que será que está rondando aí? Ou será que você está literalmente presa nesses 3 inimigos íntimos? Antes da gente falar sobre algumas frases, que eu vou direto ao ponto aqui hoje com vocês, na jugular mesmo, para você colocar hoje em prática e começar a perceber o que te sabota, os seus sabotadores. Então clica nesse aviãozinho, convida o povo para vir para cá, para a gente gerar esse entendimento, para essa pessoa perceber que não é uma dieta, não é o exercício físico que vai ensinar ela a parar de se sabotar. É isso aí, minhas meninas. Hashtag efeito borboleta. Vamos explodir essa telinha. Hashtag efeito borboleta aqui hoje. Muito gostoso. Ah, minha xará chegando aqui, seja bem-vinda. Então, olha só. Aqui, como eu falei, a gente faz isso, né? Ensina como é que se emagrece 5 quilos por mês, se livra do efeito sanfona. Pois é, uma das formas, que é um dos pilares, é você entender o que te sabota. Mas antes de você entender efetivamente o que te sabota, seja bem-vinda, Pri! Clica nesse aviãozinho e convida o povo para vir para cá, porque hoje a gente vai falar de 3 inimigos íntimos que são os sabotadores. A gente precisa entender que o sabotador, ele não é aquilo que você pensa assim, no sentido de, ai, ele chega assim, eu vou perceber porque ele chega chegando, ele mete o pé na porta, tipo aquele ladrão, né, de banco que explode o caixa eletrônico e faz aquela zoada toda. Não, sabotador não é assim não, minha irmã, não. O sabotador, ele é, sabe aquele galanteador malandro? Pois é, ele é malandro. Enquanto você fica aí esperando que ele seja aquela discussão difícil de você lidar, sabe? Daquela pessoa que você já não suporta mais. Não, sabotador é sorrateiro. É por isso que ele te sabota. Ele vai construindo na sua cabeça coerência. Ele vai te seduzindo. Então hoje aqui o meu compromisso é te ajudar com esses 3 inimigos íntimos para a gente literalmente acabar com o poder de sedução deles. Por quê? Esse poder é malandro, Esse poder de sedução dele, quando você não sabe que é uma mentira, fica encantador. Sabe aqueles picaretas, né? Vamos dizer assim, se você já não conheceu um, você já deve ter tido uma amiga que teve um namorado picareta. Sabe aqueles picaretos que falam que, como diz outro, aquelas mentiras, né? Que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Tem um rios muito engraçado que o cara é tipo, nada contra, mas o cara mexe com sinalização de placa de autoestrada, e aí ele fica lá, na hora de falar o cargo dele pra mulher, ele inventa um nome muito chique, a mulher fala, nossa, né? Isso é o malandro. Isso é o cara bom dia lábia. Isso é o seu processo de sabotagem. E hoje o meu compromisso aqui é para poder te ajudar a entender toda essa sedução, essa magia. Porque é assim. Ele vai aos poucos, ele não vai metendo o pé na porta, ele chega de mansinho. E quando você vê, você já caiu na lábia dele.
Só que você ainda cai na lábia dele, por quê? Por que que você cai? É porque você não tem força de vontade? É porque você não tem determinação? Não, é porque você não o percebe ainda. Quando você vê, já foi. Quando você vê, você já atacou o alimento. Quando você vê, você já enfiou o pé na jaca. É assim ou não é assim? Quero fazer um acordo com você que tá aqui na live. Clica no coraçãozinho, é isso aí. As minhas meninas já sabem os nossos acordos, então como tem muita gente nova chegando, eu quero fazer acordo com você que tá chegando aqui, que ainda não viveu esse hashtag efeito borboleta. Meninas, explodam essa tela aqui de colocar hashtag efeito borboleta. Conforme for fazendo sentido pra você, clica no coraçãozinho, deixa essa tela explodir aqui pra eu entender que tá fazendo sentido pra você. Para eu efetivamente conseguir te ajudar hoje, que essa é a minha missão. Revelar para vocês esses 3 inimigos íntimos e mais, o que eu faço com eles, Aline? Pois é, o que eu faço? E mais, se hoje nós batermos 25 pessoas nessa live, eu ensino 3 óleos essenciais que você pode usar para poder literalmente te ajudar em todo o suporte emocional e naquele desejo louco com doce, tá? Só se batermos 25. E com isso você sabe o quê? Que você tem que clicar nesse aviãozinho e convidar as pessoas para virem para cá. Hoje a gente vai falar de 3 sabotadores que... Por que eu escolhi esses 3? Porque os 3 eram os meus. E eu vejo eles com muita frequência. Um deles é a comida como padrão de afeto. É isso aí, minhas meninas. Hashtag efeito borboleta. É isso aí. Esse carinha, né, de comida como padrão de afeto... O válvula de escape contra emoções desconfortáveis, aquela coisa do boazinha, né? Que você tem que ter boazinha, diz sim pra todo mundo e pra você só diz não. Vocês precisam perceber que, que a construção de um sabotador, a construção dele, ela não é do nada. Ela não é do nada. É por isso que ainda hoje para você é tão difícil emagrecer 5 quilos por mês. É tão difícil para você viver fora do efeito sanfona. É tão difícil para você que principalmente já passou dos 40, 50, 60, porque você acredita fielmente que não vai conseguir. Quando você não conhece esse processo de sabotagem, quando você não percebe que ele foi construído ao longo da sua existência, ao longo da sua vida, você não sabe como desfazer, você não o percebe. Você não percebe. E aí você vive no efeito sanfona e não consegue enxergar o que as minhas meninas estão colocando aqui, que é o hashtag efeito borboleta. E não consegue por quê? Para você ele ainda é uma realidade muito distante. Então hoje, você que está chegando aqui agora, precisa começar a perceber que sabotador ele não é ruim. Uai, como assim, Aline? Ele não é ruim. Ele chega para você sorrateiramente, quase que se apaixonando, você se apaixonando por ele e ele por você. Como, por exemplo, essa coisa do social que prega um corpo assim, inatingível e tal, você se agarra a isso. É claro que o que pregam por aí é uma coisa para você nunca chegar, sabe? Aquela coisa do, ai meu Deus, eu tenho... Não é isso. Eu tô falando de ser para você o corpo que você quer, a pessoa que você quer ser para você, emagrecendo sim 5 quilos por mês, escolhendo sim as roupas do seu guarda-roupa e deixando o efeito sanfona sim para trás. É disso que eu tô falando. É disso. Isso é efeito borboleta. O contrário disso é o efeito sanfona que talvez você ainda esteja presa. Entende? Então quando a gente fala de chegar sorrateiramente, de chegar seduzindo, são aquelas frases como eu comecei abrindo a live de hoje. Só um pedacinho. Aí vai lá, come um pedacinho e fala, eu já comi um pedacinho, né? Vou comer o restante, não vai estragar, né? Ou, senão depois vou procurar, já vão ter comido. Aí depois que comeu aquilo, não, mas amanhã eu começo. Aí chega o amanhã. Aí acontece um problema emocional, acontece alguma coisa, que é o válvula de escape contra emoções desconfortáveis. Que era um dos meus principais sabotadores. Ou seja, eu não sei lidar com aquilo que eu tô sentindo, eu não sei nem dar nome àquilo que eu tô sentindo. E aí o que acontece? Eu vou lá e como. E aí entra no ciclo de dor e culpa. O que é esse ciclo de dor e culpa? Eu tô sentindo algo que eu não sei lidar, eu me contei algo na minha cabeça, e eu acabo comendo. E isso faz com que... O que acontece?
eu jogue a minha dieta no lixo. E aí, como eu joguei a dieta no lixo, eu conto pra mim que eu não sou suficientemente capaz de emagrecer, que eu realmente não tenho força de vontade, que eu não tenho determinação suficiente. Tá fazendo sentido, minha gente? Se tá fazendo sentido, clica nesse aviãozinho e convida o povo pra vir pra cá. Porque aquela coisa do só um pedacinho. Ah, você já come. Isso, gente, é uma baita mentira. Que você vai literalmente se dando muitas permissões, quando na verdade você sabe que aquilo te afasta do que você tanto deseja. E aí também não é aquela coisa de, então eu nunca vou comer nada do que eu gosto. Isso também não funciona. Mas você precisa aprender a discernir o que eu quero, do que eu tenho como desejo, ou seja, o que eu tenho como uma vontade, e às vezes ela pode ser emocional, e a gente vai entender isso hoje, daquela coisa do me dominando, das historinhas que vêm sendo contadas dentro da minha cabeça. Porque são essas historinhas que me afastam do meu emagrecimento. São essas historinhas repetidas vezes que fazem com que eu literalmente viva no efeito sanfona. São essas historinhas que fazem com que tornem, o meu emagrecimento difícil. Por quê? Ninguém te ensinou a ouvir, escutar primeiro essa historinha. Hoje vocês vão entender a diferença entre escutar e ouvir. Porque nem tudo que eu ouço, eu preciso executar. E isso vocês vão aprender aqui hoje, vocês vão entender, porque no final dessa live eu vou contar pra vocês o que vocês vão fazer. Mas mais do que isso, eu quero que essa live bata 25, que eu quero mostrar pra vocês 3 óleos essenciais que vão poder ajudar você nesse desejo do doce, nessa processo do emagrecimento. E mais, não só no processo, porque isso não é pozinho do pim-pim-pim, isso é auxílio. Quem me acompanha sabe muito bem que eu não acredito no pozinho do pim-pim-pim. E sim no efeito #efeito borboleta. Isso aí, minhas meninas. Muito bem. Sabe aquelas histórias do final de semana pode? Que você se conta? Mas final de semana pode. Só que aí qual é o problema do final de semana pode? Final de semana entra e você entra comendo tudo o que você não comeu durante a semana. Tudo o que você disse não durante a semana. E esse é o grande problema, porque aí você se conta, mas eu mereço ter essa liberdade. É assim que vai passando na sua cabeça. Será que se for para me manter presa, é melhor eu me manter gorda? Isso também é outra história. Porque quando você entende esse processo de sabotagem, quando você entende essas frases, quando você entende que nem para tudo você precisa dizer sim. Quando você entende que, na verdade, a sua dificuldade hoje de dizer não quero, não preciso, sua dificuldade de dizer, de colocar limite no outro, de colocar limite na sua alimentação, de lidar com as suas emoções, ela não nasceu hoje. Ela foi construída e ela foi ensinada. Você aprendeu ao longo da sua história que tudo isso que eu estou dizendo são as suas verdades. E o que eu quero te ensinar é você a desconstruir essas verdades. Porque só você, claro que com o auxílio da tia aqui, é capaz de desconstruir essas verdades. Mas para você desconstruir isso, para você entender esses 3 inimigos e esse processo de sabotagem e aprender como emagrecer 5 quilos por mês, mesmo tendo passado dos 40, e se livrar do efeito sanfona e viver o real efeito borboleta, você precisa enxergar. Enxergar que isso são histórias, enxergar que isso só te atrapalha, enxergar que efetivamente o que está acontecendo com você não é à toa, existe um motivo. E não é só uma questão de força de vontade e determinação. Porque quando você enxerga, você fala, imagine um cara muito gato, mas muito mentiroso. E você já conhece ele, de outros carnavais. E aí esse cara gato e mentiroso chega pra você com a maior conversinha, com a maior lábia. Você vai saber que ele tá mentindo pra você.
E qual o crédito que você vai dar para a verdade que ele for te contar? Mesmo que ele te diga, isso é verdade. Ele não vai te seduzir da mesma forma como se ele fosse aquele primeiro galã, né? Tipo, nossa, todo lindo, todo não sei o quê, todo cheio de conversas moles para você. O sabotador é assim. É por isso que para você hoje ainda é difícil. É por isso que o meu compromisso em estar sempre aqui com você é pegar aquilo que você tá aqui no inconsciente, que você ainda não enxerga, e trazer para o seu consciente. Quando eu ensino você a olhar para o problema real, você consegue enfrentar o problema real. E parar de achar que o problema é só a sua falta de força de vontade. Porque enquanto você acredita nisso, sabe o que acontece? Você vai continuar fracassando. Enquanto você ficar focando na dieta só, meu foco é a dieta, meu foco é tomar chá. Tomar chá, porque o chá é que vai resolver o meu problema de anos. O chá não te abandonou na infância. O chá não é o que efetivamente bagunçou o seu emocional lá atrás. O chá não é o que você, literalmente não molestou você. Entende? O chá, a dieta, literalmente não preencheu um vazio que está desde lá de trás. Uma dieta não vai preencher nenhum vazio. Assim como a comida não vai preencher. É por isso que muitas das vezes você não sabe por que está comendo, come e o vazio continua ali presente. É exatamente disso que eu tô falando. Isso é viver efeito borboleta. Ou seja, é aprender que o meu problema foi criado pela minha própria história. Então, quando vem essas frases tipo, já comeu? Come mesmo. Segunda eu começo. Você começa a conseguir identificar qual é o real problema. E aí, numa hora dessa, você pode se perguntar assim, Aline, mas se é uma coisa de anos que eu fui aprendendo, como é que eu vou lidar com isso? Primeiro, é descobrir que isso é uma sabotagem. É descobrir que não dá para dizer sim para todo mundo e todas as vezes dizer não para você, só pelo medo de ser abandonada de novo. O que você precisa entender aqui nesse bate-papo, nesse segunda sem desculpa, é que não dá para você ignorar a memória do seu paladar. O paladar tem memória. Sabe, aquela mãe que trabalhava muito fora, mas a Aline, ela deu o melhor de si, ok, tudo bem, mas ela trabalhava muito fora e nunca estava em casa. E todas as vezes que estava em casa, ela fazia aquela mesa grande, cheia de fartura, e ainda trazia várias coisas diferentes e falava, isso aqui é pra gente comemorar junto, né? Porque a gente tá aqui junto agora. E aí toda vez que você se sente sozinho, que você sente que você precisa de uma companhia, você vai comer. Gente, a mente inconsciente, por isso que o processo de sabotagem ele é sedutor. Ele é sedutor. Ele é um inimigo disfarçado de amigo, disfarçado de acalento, disfarçado de conforto, disfarçado de tô cansada, não tenho tempo, tô exausta, preciso descansar. E aí toda vez que você sente que eu preciso descansar, você vai lá comer. Por quê? Porque no momento em que você come, hormônios são produzidos. E no momento em que hormônios são produzidos, seu cérebro fala, beleza, é isso. Só que na verdade isso te afasta de quê? Te afasta de emagrecer os 5 quilos por mês. Te afasta do efeito borboleta, que é o oposto disso tudo. Que entenda o seguinte, menina. O efeito borboleta vai fazer com que todos os meus problemas sumam do mundo? Não. Os problemas vão continuar aí. Mas existe uma diferença gigante
entre quem vive o efeito borboleta e quem vive o efeito sanfona. Quem vive o efeito sanfona continua usando o sabotador e o recurso como artifício. Quem vive o efeito borboleta consegue identificar o sabotador e tomar e fazer uma escolha. A melhor coisa do planeta são as escolhas. Por quê? Com as escolhas, eu consigo decidir se eu quero isso aqui ou se eu não quero. Se isso aqui faz parte ou não. Então, quando as minhas meninas escrevem aqui, ó, emagrecer com consciência, hashtag efeito borboleta, isso é viver fora do efeito sanfona. Isso é se entregar ao efeito borboleta. Por isso que eu falo que não dá, é impossível, minha menina, você emagrecer 5 quilos por mês, se livrar do efeito sanfona, tendo passado os 40, 50, 60, se você ainda não viveu o que eu tô falando. É impossível. Não, por quê? Porque não se sustenta. Como é que eu, Aline, que já pesei 125 quilos, passei por uma gestação, enfrentei um dos maiores desafios da minha vida esse ano, que foi o diagnóstico da minha filha em janeiro, que tenho desafios todos os dias. E como é que eu mantenho meu peso há 5 anos? Será que os meus problemas mudaram? Será que a minha vida ficou realmente mais fácil e menos desafiadora? Ou será que o meu olhar para o desafio é que mudou? Então, o que a gente aprende ao longo da nossa história nos foi ensinado por alguém. O jeito que você lidar com as suas emoções, com a sua mentalidade, com o seu processo de emagrecimento, é o jeito que você aprendeu. E desculpa, tá errado. Se você ainda não vive o que as meninas estão colocando aqui, hashtag efeito borboleta, você tá fazendo errado. E aí você vai continuar fazendo errado até quando? Até quando você vai ficar acreditando que não tem jeito? Cara, é por isso que a gente vai fazer um evento agora, do como emagrecer depois dos 40. Sabe? Não importa se tem 40, 50, 60. E, gente, o que eu falo pra vocês aqui, nesse momento, e onde eu acabo me exaltando, é porque eu já vi isso. Eu já vivi isso. Ter 125 quilos, não saber o que fazer com uma emoção, dizer sim para todo mundo. Eu era a melhor pessoa do mundo, porque eu ajudava a todos, mas eu me maltratava, eu nunca tinha tempo para mim. Eu nunca tinha tempo para mim. Eu nunca era a minha prioridade em nada. Eu fingia que era. E eu contava para mim que mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho... Eu tenho que. E eu era engolida pelo meu tenho que. E aí toda vez que eu sentia uma raiva, alguma coisa, ou até mesmo uma felicidade, o que acontecia? Comida de novo. Comida de novo. Então quando eu falo pra vocês que de verdade, essas historinhas que vocês se contam, precisam ser olhadas, precisam ser vistas. Porque o que você não vê, você não resolve. E aí você começa a entender, fala, peraí, Aline, se o que eu não vejo, eu não resolvo, é por isso que eu vivo ainda o efeito sanfona. Porque eu só não tô vendo. Eu tô me sentindo perdida. Você tá no lugar certo. Porque as meninas que estão colocando aqui, hashtag efeito borboleta, gente, elas já sabem enxergar o que você ainda não enxerga. E tá tudo bem, elas aprenderam, elas viveram o efeito sanfona uma vida inteira. Eu vejo aqui, ó, a Rose. A Rose, olha, nunca tinha conseguido emagrecer. Ela tinha personal todo dia. E aí ela passava, ao longo dos anos, emagrecendo 300 gramas, 200 gramas, 1 quilo, 1 quilo. Já bateu a casa dos 25. 25. Então, assim, o que aconteceu? Será que eu dei algum pó mágico? Será que foram esses óleos essenciais que se a gente bater 25 pessoas aqui na live que eu vou ensinar, é isso? Será? Digo que não. Digo que não. Mas é olhar para as historinhas e entender
que essas frases que eu me conto, essas afirmações que eu me conto, são reais dentro da minha cabeça. E elas foram aprendidas ao longo do tempo. Você quer ver uma coisa? Presta bem atenção. Servir meu prato de comida. Ah, eu tenho que comer tudo, porque não pode desperdiçar. Quantas vezes você já contou isso? Quantas vezes? Quantas vezes? E aí você, ao invés... Mas Aline, então você é a favor do desperdício de comida? Não. Mas primeiro, você não é lixeira para ter resto de comida dentro de você. E segundo, qual é a real ajuda que você vai estar dando para quem está passando fome comendo aquele resto de comida? Colocando aquele excesso que você já está satisfeita para dentro. Qual é a real ajuda? Diferente se você estiver doando uma cesta básica, diferente se você estiver separando quilos de alguma coisa para entregar para alguém, para um vizinho, para alguém que está precisando de ajuda. Isso é diferente. Isso é diferente. Entende como as histórias... Isso vem da onde? Muitas das vezes vem lá da infância. Onde a sua mãe, quando você sentava, ela fala assim, come tudo, menino! Senão a criança lá da África vai morrer de fome. Tanta gente morrendo de fome e você tá aí desperdiçando comida. Isso é um processo de sabotagem construído. Entende? Então, quando a gente fala de processo de sabotagem construído, de comida como padrão de afeto, de síndrome de boazinha, onde eu tenho que dizer sim pra tudo, onde que literalmente, tipo, eu não sei lidar com uma emoção, eu só sinto desconforto. É aí que tá. Ou seja, em algum momento alguém me ensinou isso. E isso tá tão enraizado, tá tão inconsciente que eu nem vejo. Nossa, Aline... Quantas de vocês que estão aqui na live? Quantas? Coloquem assim, só pra eu saber. Quantas de vocês falam, eu vou comer tudo, só faltam 2 colheres porque não posso desperdiçar comida? Quantas de vocês? Ou quantas de vocês já se contaram alguma historinha que eu ainda não falei aqui que você quer escrever aqui? Quantas? Coloquem aí pra mim, quem sabe eu posso te ajudar a desconstruir essa historinha. E essa historinha para de roubar o corpo que você tanto deseja. O corpo que você tanto quer construir e que na verdade fica distante, cada vez mais distante de você. Olha lá. Tá vendo? Porque, gente, a gente precisa entender. Olha lá, come tudo pra ficar mais forte e bonita. E isso, lá atrás, quem nunca tomou biotônico Fontoura? Dá uma fome de leão, não era assim? Porque criança gordinha é criança saudável. Criança magrinha tá precisando literalmente de engordar um pouquinho. Não vão dar uma vitamina, porque essa menina deve estar desnutrida. Deve estar desnutrida. Não, essa criança... Não, a minha filha, por exemplo, seria completamente fora do padrão do passado. Olha só. Seria fora do padrão do passado. Por quê? Porque ela não é gordinha. Você olha pra minha filha, ela é uma criança... magra. E não é porque a gente dosa a comida, porque come com um pedreirinho, mas de verdade é porque a gente respeita. Tem dia que ela come tudo, a maioria das vezes. Tem dia que ela não tá muito afim. Então a gente tá ensinando ela a dizer que não. Tipo, quer mais papá? Você quer papá? Aí ela não sabe negar ainda, tipo assim, não quero. Ela não sabe falar isso ainda. Então eu falo pra ela, quer mais papá ou você quer dar tchau pro papá? Foi a forma que eu encontrei de me comunicar com ela. Então ela dá tchau pro papá. E tchau é tchau, não tem só a última, só mais uma, só mais 2. Não tem isso. Porque isso eu tô ensinando a ela que ela tem poder de escolha. Entende? Eu não tô ensinando a ela um padrão de, só falta essas 2 colheres, então tem que comer. Só falta isso aqui, tem que comer. Aí criança magra era criança doente, era isso mesmo. Então, quantas vezes a gente ouve coisas, e isso fica enraizado dentro da gente. Vira literalmente o nosso martírio, vira a nossa dificuldade. Por quê? Virou a nossa verdade. E aprendam uma coisa, gente. As nossas verdades, elas são verdades. Então, para que eu vou questionar a minha verdade? Eu não sei que ela é mentira. Eu não sei. E é por isso que quando eu falo pra vocês que a gente aqui dentro do Afinando Corpo e Mente, eu te ensino a construir uma cabeça diferente,
Às vezes eu falo assim, mas como que essa mulher vai fazer isso? Ela vai entrar na minha cabeça? Como? Gente, construir uma mentalidade diferente, uma das coisas é olhar para esse processo de sabotagem. Olhar para essas verdades que na verdade não são verdades, mas que estão roubando de você o hashtag efeito borboleta, que é o corpo que você deseja ter e que por algum motivo você não está tendo. E o motivo não é porque você não segue a dieta, o motivo não é porque você não faz exercício físico. O motivo não é esse. O motivo são essas histórias que fazem que você, por exemplo, não posso comer glúten porque sou alérgica. Ou não, não quero mais tomar leite, porque leite não foi feito pra gente, leite foi feito pra bicho. Então, com aquela carga de caseína, vou cortar o leite da minha alimentação. E aí não consegue. Porque todo dia de noite, sua mãe, quando ia fazer você dormir, chegava lá com leitinho, com Nescau quentinho, fala aqui, minha filha. Olha o significado do amor que você aprendeu. Olha o significado do amor. Entende? Olha só. Eu falava para as minhas filhas, se não comer vai ficar amarela e feia. Ou seja, não, eu quero ficar bonita. E isso fica marcado até que a gente desconstrua. E é sobre desconstrução que eu vou falar para vocês hoje. De como é que eu desconstruo essa verdade. Entende? Porque se eu não desconstruir, se eu não fizer esse mexilhão, se eu não ajudar vocês a mexerem nesse negócio, vocês vão ficar no efeito sanfona. E aí vai ficar igual eu estava vendo hoje. Hoje a gente disparou alguns convites, porque se você ainda não fez a sua inscrição para participar do evento do Como Emagrecer Depois dos 40, 50, 60, porque é isso que eu quero te ajudar, do jeito certo e não do jeito errado, ok? Você vai ficar nessa. E aí eu estava respondendo algumas dúvidas e as pessoas falam assim, mas isso deve ser conversa, isso que essa mulher está falando deve ser mentira. E eu entendo. Sabe por que eu entendo? Porque várias pessoas já passaram na sua vida falando que iam te ajudar a emagrecer. E às vezes você até emagreceu, mas engordou tudo de novo. Ou fez uma cirurgia bariátrica, como a pessoa que vos fala aqui, que já bateu 125 quilos, que já viveu o efeito sanfona. Gente, eu já tive lá embaixo da parada. Com a autoestima, eu não sabia nem o que era autoestima. Eu queria não sair de casa para ninguém me ver. Quem dera se tivesse uma pandemia naquela época, entende? Entenda o que eu quero dizer. Não julgue, não, entenda. Aline, você queria que tivesse uma pandemia. Não, para de julgamento, desapega disso. E presta atenção na dor. Na dor daquela pessoa que não quer nem sair de casa. Na dor daquela pessoa que não consegue vestir uma roupa, que não consegue vestir um sapato. Porque não se sente bonita. Não se sente leve, não se sente feliz. Quer aprender a se sentir leve, bonita e feliz? Isso é efeito borboleta. É disso que eu estou falando. Os quilos na balança são consequência. E aí 5 quilos por mês fica fácil, minha menina. Fica fácil. Por quê? Você mexe na estrutura do negócio. Você mexe na sua estrutura de verdade. Naquele pensamento que você constrói. E aí quando você entende quais são esses inimigos, como é que você atua com ele, tudo faz mais sentido. Tem vaga sim, Érica. Tem vaga sim. Corre lá que tem. Eu vou ver se alguém da minha equipe te manda no inbox também, tá? Porque assim, gente, muitas das vezes você se pergunta assim, por que a Aline faz o que ela faz? Por quê? Porque eu já estive no seu lugar. E quando a gente descobre o verdadeiro caminho do emagrecimento definitivo, como é que eu ia ficar calada? Como é que eu ia roubar a vida da Rose, a vida da Luciane, a vida da Nilva, a vida da Lúcia, que são todas minhas alunas, a vida da Raquel, a vida da Rose, a vida da Berê? Esse resgate delas não existiria. Ele não existiria. Como é que eu ia fazer uma coisa dessa? Como é que eu ia deitar minha cabeça no travesseiro? Afinal de contas, eu já tinha resolvido meu problema. Meu problema não existe mais. Com a balança, não.
Com descontar a emoção na comida também não. Com dizer sim para o mundo e não para mim todas as vezes também não existe mais. Hoje eu consigo dizer um não com muito amor e tranquilidade. Mas era muito difícil. Como eu posso dizer não? E eu ainda tinha uma outra coisa que eu fazia. Era assim, ó. Fulano, fulano vai na rua, por exemplo. Minha mãe ia pra rua. Fazia qualquer coisa pra resolver. Mãe, traz um negócio pra mim pra mostrar que você lembrou de mim. Traz uma surpresa pra mim. Pode ser um chocolate. Quantas vezes você já fez isso pra se perceber ser lembrada? Pra se perceber ser querida? Entende? Quantas vezes? Isso é efeito sanfona. Por que é efeito sanfona? Porque te leva a comer sem você estar até com aquela vontade de comer. Deixa eu entender a sua pergunta, tá, Érica? Como assim onde entra a atividade física? Conta um pouquinho mais pra mim que aí eu consigo responder a sua pergunta. Porque quando você coloca, gente, onde entra a atividade física, eu não consigo entender o que você quer dizer. Tá? Coloca aqui pra mim que eu te ajudo a entender. Porque se for assim, ó, Aline, onde entra a atividade física no processo de emagrecimento? A atividade física ela não entra no processo de emagrecimento, ela não entra no processo da manutenção da sua saúde. É diferente. A atividade física como manutenção de peso não funciona. Principalmente se você não gostar da atividade. Aline, mas a atividade física ajuda a emagrecer? Ajuda. Ajuda a ter mais condicionamento físico? Ajuda. Ajuda eu a acelerar meu metabolismo depois dos 40? Depende. Depende. Por que depende? Depende da intensidade que você vai fazer, porque não pode ser exercícios intensos, absurdos, mas tem que ser exercícios frequentes. Então, assim, tudo depende. Então, é disso que eu estou falando. Mas ela nunca vai ser o que vai te manter no efeito borboleta. Nunca. A atividade física não te mantém no efeito borboleta. A atividade física, ela faz parte do efeito borboleta, mas ela não é a sustentação. A sustentação é a sua cabeça. A sustentação não é a atividade física. Então, Érica, se você ainda está tentando emagrecer, focando na atividade física, minha amada, o dia que chover, o dia que a academia fechar, o dia que, sei lá, que você não puder ir porque aconteceu alguma coisa, teve que viajar, você vai engordar. E aí, às vezes, o dia que você bater um desânimo, o dia que você tiver de TPM, você sempre vai construir alguma história. Você sempre vai construir algo que vai te impedir de chegar no corpo que você queria. Por quê? Porque o seu processo de sabotagem não foi olhado, não foi visto, e não foi percebido e entendido. Por quem, Aline? Por você. Por você mesma. Porque você construiu o processo de sabotagem. Como? Com as suas vivências. E aí você construiu essas verdades na sua cabeça. Só mais um pedacinho. Isso aqui não tem problema não. Isso aqui não faz tanta diferença. Só mais esse. Só mais aquele. Fulano não me ajuda, então é melhor largar esse negócio pra lá. Como é que eu posso dizer não para essa pessoa? Como é que eu posso dizer não para um bolo de chocolate que a pessoa acabou de preparar todinho pra mim? Todinho. E aí eu não me contento em comer uma colherinha, porque eu não sei experimentar. Foi feito com muito amor, não é sempre que ela faz. Mas é sempre que ela pode fazer, talvez. E o quanto, na verdade, aquilo é um ladrão de sonho. Sabe aquela história? Eu vou comer para me acalmar. Se eu comer, eu fico mais calma. Primeira vez que o seu cérebro vai lá, come, e realmente isso acontece, você fala, é esse o caminho. É esse o caminho. Só que, na verdade, não é. Não é. Então, assim, quando você fala da academia, sim, é claro que ajuda. Principalmente se você tiver constância, se você tiver... Mas entenda quantas pessoas, e isso pode ter acontecido com você,
estão lutando uma vida inteira, trocando de academia, aumentando treinos, aumentando frequência. Eu não acabei de te contar a história da Rose? Que não conseguia, ela não conseguia, vivia se mantendo nos 3 dígitos. Ela não conseguia. E não era porque ela não ia, não, ela ia, ela fazia. Mas não era ali a questão. Nunca é. E olha que quem me conhece, quem me acompanha há algum tempo, sabe que poucas vezes eu uso tudo, nada, sempre, jamais, que são termos muito globais, né? Tipo, envolve tudo é tudo, né? Pois é. Mas nunca também é nunca. Então, nunca é só isso. Nunca é. Entenda que a nossa mente, essa construção dessas frases, como é que você vai se... Imagina assim, imagina uma frase, imagina um bate-papo dentro da sua cabeça. Como é que você vai se sentir mais calma? Aí você escuta e faz assim, Aí você vai lá e come. Aí realmente você se sente mais calma. E aí aquela mente, ela não mentiu pra você. Não é come que você se sente mais calma? Aí ela falou, porra, legal. Então, se eu comer, eu me sinto mais calma. Se eu me sentir mais calma, logo, esse é o caminho da calma. Gente, a mente inconsciente, ela é ilógica. Mas, Aline, eu vou engordar. Ok, mas ela não tá pensando nisso, ela tá pensando na calma. Engordar vai ser uma consequência que ela nem tá passando pela sua cabeça naquela hora. E se tá, é como se você mandasse ela calar a boca, mas eu preciso me acalmar. Cala a boca que eu preciso me acalmar. Cala a boca porque agora o que eu preciso é comer. Qual a parte que eu preciso comer, você não entendeu ainda, mente? Eu preciso me acalmar, senão eu vou explodir, senão eu vou matar um. Porque eu não tô aguentando. E aí a pessoa não para pra perceber o que ela não tá aguentando. E aí acaba tendo compulsões noturnas. Ou seja, como é que eu vou cuidar de uma compulsão noturna com exercício físico? Não tem jeito. Não tem jeito. Eu preciso cuidar desse indivíduo que está compulsionando. Fazendo com que ele entenda o que te leva a fazer o que você faz. Que sentimentos, que pensamentos estão envolvidos com você naquele momento? Quais são as preocupações que rondam a sua cabeça? Quais são as mentiras que você está se contando? É isso que precisa ser olhado. É aí que está. E não na academia. E não na dieta. Porque senão você faz dieta bonitinho o dia inteiro. Faz jejum intermitente, faz a porra toda, tudo lindo. Aí chega à noite e come escondido de você mesmo. E depois se sente como? Culpada, fracassada, como se todos no planeta conseguissem menos você. É aí que está o X da questão. Então, quando a gente fala desse processo de vencer, Aline, mas não é fácil, eu sei, mas é extremamente possível. E por que eu sei que não é fácil? Porque eu já passei por eles, cada um deles. Só que quem disse pra você dizendo pra você que não é fácil, mas será que você diz pra você que estar compulsionando à noite, se sentir fracassado, é fácil pra você? É fácil realmente pra você quando você abre o guarda-roupa, quer escolher uma roupa pra sair com a família e não consegue? Preferiria nem sair se fosse o caso? É melhor nem sair. Porque, sabe, eu não consigo nem escolher uma roupa. Eu não consigo. Então, sabe, até quando vai ficar achando e pautando nisso? No externo? E não em parar para perceber o que está acontecendo comigo, o que está rondando a minha mente. Como é que cuida de uma compulsão com exercício físico? Não cuida. Então, hoje, para de se contar que é difícil mudar. É difícil mudar você sozinha. Por que é difícil mudar você sozinha? Por que você precisa de ajuda? Porque a mesma mente que criou o problema, ela não encontra a solução até que ela expanda.
por estímulo. Por quê? Até hoje, as suas verdades são verdades indiscutíveis para você. Aquela história que a sua mãe muitas das vezes contou para você, come tudo para crescer fortinho e fica linda. Você cresceu uma vida ouvindo isso. Uma vida. E aí, é óbvio que como é que você vai questionar essa verdade? Não tem como. Não tem como. Você não sabe que ela é uma mentira. Você não sabe. Entende? Então, assim, as suas mentiras, que são as historinhas que você se conta, hoje você não sabe que elas ainda são umas mentiras. E esse é o meu convite para você. Esse é o meu convite dessa segunda sem desculpa. O que efetivamente você se conta? Do jeitinho que você se conta. Quando você tá ali querendo emagrecer, sabe? E compulsionando. É isso que eu quero deixar pra você. Sabe? Então assim, ó, de verdade, reconheça e entenda que mentira é essa que tá vindo. Você precisa trazer isso à consciência. Ok? Então olha só, hoje você tem literalmente uma oportunidade de ver. Ok? E eu te ajudo a o que fazer com aquilo que você vê. Porque todas os meus problemas são casados com soluções, mas só os problemas reais, não aqueles que você imagina. Porque por que eu quero dizer com isso? Você acha que o problema é a sua falta de força de vontade e a dieta que você não segue. Mas você não está olhando para o problema de verdade. E esse é o meu convite para você. É para você olhar para o seu problema de verdade. Dê um passo de coragem. Vai lá na bio do meu Instagram e faz a sua inscrição. Aline, eu não sei nem o que é bio. Beleza, eu te ensino. Vou colocar no story lá agora para você o que é a bio. Que é a página principal do meu Instagram, onde tem um link azul que você clica. O primeiro ícone é para você fazer a sua inscrição. Para você vir nessa jornada comigo do como emagrecer depois dos 40. E é isso. Oportunidade, efeito borboleta. O efeito borboleta tá aí. Ah, eu não acredito que ele exista, Aline. Pois é. E eu lamento muito por terem algum dia comido e destruído a sua esperança de que existe sim o emagrecimento definitivo e que ele não é essa coisa que falam por aí. E eu lamento, verdadeiramente, porque já fizeram isso comigo. Contaram pra mim que eu perdi a minha cirurgia bariátrica, porque é assim que falam, né? Quando a gente engorda de novo, você perdeu sua cirurgia. Porque eu não tinha força de vontade e foco suficiente. E hoje eu sei que não foi nada disso. Eu teria sofrido muito menos se eu tivesse conhecido que existia um efeito borboleta. Eu teria literalmente evitado tantos pensamentos sobre mim mesma. Tantas verdades que na verdade eram mentiras. E hoje eu sei. Eu sei que ele existe. Eu grito pro mundo, #efeito borboleta, e eu convoco todo o meu exército de borboletas. Todas essas borboletas que eu já liberei no jardim da vida, que estão aí com asas lindas, umas na fase de casulo, cada uma na sua etapa. A gritarem junto comigo, #efeito borboleta. #chega de efeito sanfona. Ok? Depois me marquem nas publicações, vamos divulgar mesmo que existe saída, que existe e é muito mais simples do que contam por aí. E é por isso que eu vou mostrar isso em 3 dias de evento pra você, ok? Gente, ó, segundou, chega de desculpa, porque isso, sim, toda segunda-feira é dia de segunda sem desculpa. E como eu falei, como eu prometi, vou colocar os óleos essenciais lá nos stories pra você. Vocês acham que eu não tava de olho aqui, né? Nós batemos 26 pessoas, eu vi aqui e eu vou colocar lá pra vocês uma dica. Só que lembre-se do seguinte, gravem bem o que eu vou dizer, ok? O que tá lá, os óleos essenciais, são
apenas uma ajuda. Mas não é o efeito borboleta. Não é disso que o efeito borboleta é feito. Ok? Beijo pra vocês. Amo cada uma de vocês. Que lindo ver minhas borboletas aqui colocando borboletinhas. E, gente, que coisa mais linda da minha vida. Amo cada uma das minhas borboletas. Lindas. Fiquem com Deus. Beijo!